Olá, minha gente, graças a Deus, estamos aqui no programa que a Bíblia diz, com alegria, chegando para você, para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Eu sou o pastor Bezerra e esse é mais um programa que tenho certeza que, por certo, vai edificar, vai esclarecer, vai elevar o seu conhecimento, não só da Bíblia, mas da vida de um modo geral. Bom, eu quero deixar para você, sempre como faço na abertura de programas, a palavra de Deus. A Bíblia fala em Romanos 5,8 que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem faria isso, a não ser o Senhor Jesus? Que esse amor possa inundar a sua casa, a sua família, e, por certo, você terá um dia melhor ou dias melhores. Não sei se você está assistindo o programa de madrugada, de manhã, de tarde ou de noite, porque hoje em dia a coisa é muito diversificada por essa grande tecnologia da informação. Mas o mais importante é que você possa receber essa palavra. Jesus te ama e Ele pode fazer uma grande obra na sua vida. A gente sempre recebe uma pergunta e eu já vou agora para a pergunta de hoje. Vamos lá, vem comigo. No Brasil se critica ou emite opinião sobre tudo. Deus, diabo, pastor, padre, igreja, deputado, etc. Mas se falar sobre o poder judiciário é antidemocrático, é anarquia. Eduarda, de Piabetá. Eduardo, obrigado pela sua pergunta, querida, de Piabetá. Eu estou próximo a você hoje em Magé, também na Igreja Batista Central em Magé, e obrigado por você. Eu não sei se você nos acompanhava na TV Boas Novas ou na TV Vila Imperial em Petrópolis ou nos programas de rádio, em várias emissoras que passamos. Mas isso pouco importa, o importante é que você está aqui no programa que a Bíblia diz, na Agathos Play, a rede para o bem. E é um fato, Eduardo, a gente percebe que as pessoas são livres para criticar tudo. Nós, evangélicos, somos muito criticados. Pastor se torna um título, às vezes, subversivo. É bem verdade que tem alguns que dão mau testemunho, porque mau caráter tem em qualquer ambiente da sociedade, seja na política, na religião, na saúde, no jurídico, em qualquer área. O grande problema é que parece que no jurídico, hoje, se falar, você está sendo antidemocrático. Eu acho que pessoas são passíveis de serem criticadas. E quem apequena as instituições não são elas, são as pessoas. Eu acho que apequenar as instituições parte de atitudes de pessoas que devem exercer a sua função com equidade, com sabedoria, com respeito e entendendo o seu papel. Por conta disso, Eduarda, hoje nós estamos tolhidos, recerceados na nossa opinião. Não só o direito de ir e vir, como já falamos em outro programa, mas o direito de fala. Em sala de aula, por exemplo, na universidade, quantos são os alunos que não conseguem nem falar? São tolhidos. Há um enigmático poder de professores em captar e trazer uma doutrinação que aliena. Então isso é muito sério e sobre isso vamos falar daqui a pouco. Mas antes, vamos a um breve comercial com a Bíblia King James. Eu vou receber dois amigos. Não sai daí não, o programa só está começando. Vamos lá. Olá, gente, eu sou o pastor Bezerra e esse é o programa O que a Bíblia diz. E a Bíblia diz muita coisa e trago novidade para você. Olha aqui na tela comigo, olha, que bênção! Chega para você a Bíblia King James de 1611, a versão do Rei Tiago, com preço muito, muito especial. E também a LTT, literal do texto tradicional. Uma linguagem clara, objetiva e com exegese perfeita. Adquira e seja um patrocinador do programa O que a Bíblia diz. Acesse o QR Code aqui da tela. Olá, gente, é isso aí, chegamos, mais um programa para você. Você acabou de ver esse comercial tão importante da Bíblia King James. Adentre aí, adquira, acesse o QR Code. Caso der qualquer problema no QR Code, mande mensagem direto no meu direct lá no Instagram, para que nós possamos solucionar isso. Algumas pessoas têm tido dificuldade de adquirir a Bíblia e é uma forma de você contribuir com o programa O que a Bíblia diz. Bom, estou recebendo aqui meu grande amigo Tiago Hermida, ele que é perito criminal e preside a Associação Brasileira de Peritos Criminais no Rio de Janeiro. Hermida, prazer recebê-lo. Muito obrigado a todos vocês que assistem. Gostou da minha roupa de hoje, pastor? Hoje eu vim jovem. Vim slim, Gospel Fashion Week. Hoje eu vim assim. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Tá certo. E também meu grande amigo, o Coronel Jorge Lacerda, ele que é capelão,
Ele tem feito um trabalho muito bonito aí na área de capelania em nosso país. Deus abençoe, meu amigo. É uma alegria estarmos mais uma vez aqui no programa, o que a Bíblia diz, e ela tem muito a dizer ao seu coração. Com Inclusive, certeza. teus vídeos estão viralizando, hein? É. Tá bombando, hein? Caramba, tô ficando famoso. O pessoal dando os cortes lá da fala dele. Tá bonito o negócio, parabéns. Obrigado. Mas vamos lá, o tema de hoje é fake news. Como corrigir sem criar ditadura da opinião. E como a Maria Eduarda, eu vou trazer para vocês, tá? Ela diz o seguinte: no Brasil se critica ou emite opinião sobre tudo. Deus, diabo, pastor, padre, igreja, deputados, etc. Mas se falar sobre o poder judiciário, é antidemocrática, anarquia. Hermida, na formação em filosofia eu aprendi, inclusive também na formação psicanalítica. A gente trabalhou a filosofia psicanalítica e trabalhou também filosofia. Sim. E o Dr. Augusto Cury, ele pega bem esse viés da filosofia psicanalítica, que Jung vai chamar de psicologia analítica. E a tríade é essa aqui. Tudo que você ouvir ou pensar, você deve duvidar, criticar e determinar. Se nós formos para a parte didática do estudo, você ouve a tese, a antítese, para chegar no quê? Na tese? Seria isso? Na síntese. Na síntese. Obrigado. O HD deu uma falhada. Então, vamos lá. Você ouve uma tese, você faz uma antítese para chegar na síntese. Então, isso é didático, é pensar, Sim. é reflexionar. Cara, o que é fake news? E é verdade? Vamos responder, Eduarda? Eu já dei minha opinião ali, mas queria ouvir a sua. É isso mesmo, no Brasil, pode criticar, todo mundo pode criticar o poder judiciário? Primeiro, agradecer, Eduarda, pela pergunta que ela mandou Ou pessoas, melhor. e temer por ela estar certa. Acredito até que ela esteja certa, né? Faz parte do processo democrático, e eu fico com muito medo hoje de falar essa palavra democracia, porque ela tem sido usurpada de todas as formas e utilizada em contextos políticos diferentes, mas faz parte da democracia, não só da democracia, mas da filosofia, como o senhor bem disse, e da ciência, faz parte a crítica contínua. Quando pararmos de criticar, acabou a ciência, acabou a política, acabou a filosofia. Então, hoje, ela tem razão, se dá opinião sobre tudo. E que bom que é assim. E quem define o que é fake news ou não? Para se dizer o que uma coisa é fake news ou não, preciso ter alguma instituição ou alguém que seja detentor da verdade. Isso é perigosíssimo. Você, no caso, perito criminal é polícia civil? Sim, aqui no Rio de Janeiro, sim. Ok. Coronel, você é polícia militar. Eu sei que 10 anos você presidiu a PEMERG. A polícia militar, a instituição é criticada no Brasil? Ih, a polícia militar? Nesse momento está sendo criticado. E você é o ser fazendo criticado. certo ou errado. E você é o ser criticado nos seus anos de coronel. Você tentou prender alguém porque foi criticado? Não, como pastor a gente não é criticado a todo Vou momento. chegar aí. Nós somos da Igreja Batista. A Igreja Batista é democrático congregacional. Tudo resume-se, quem decide tudo na Igreja Batista é a Assembleia da Igreja, não é o pastor. É verdade. A gente é criticado o tempo todo. É criticado o tempo todo. A instituição só joga pedra em quem está trabalhando. Verdade. Tá? Já viu um pé de manga maduro? Eu fui criado em pé de manga, agora quase não tem mais, né? No quintal lá de casa, quando chegava a época do verão, meu amigo, a manga tudo madurinha, a gente começava a tacar pedra para cair. Tá? Então, o pé, quando está dando fruto, ele vai ser apedrejado. Mas se ele não estiver dando fruto, nenhuma pedra ele recebe. Então, quando você está fazendo um trabalho em que muitas vezes está mexendo com direitos escusos, com pessoas que querem controlar a opinião, querem ser os detentores da verdade, você vai ser apedrejado. E a instituição, por exemplo, a Polícia Militar, ela trabalha... Qual o objetivo da Polícia Militar? Principal, fazer com que a lei seja cumprida. E para que a lei seja cumprida, muitas vezes tem que cercear, não está cerceando o direito, mas está cerceando a liberdade até no limite do direito. Opa, vai ser criticada? Vai. Ninguém quer, né? Até dentro de casa, às vezes, lamentavelmente, né? Já viu uma criança, ela vai crescendo, daqui a pouco ela começa a ter opinião própria, né? Aí o pai tem que ir ensinando, educando, para que ela possa seguir equilibradamente, respeitando os pais, para depois respeitar as leis do país, etc. Agora, até onde está o limite, Hermida? A crítica e a falta de respeito, que também é bom pensar sobre isso. Não, excelente. Eu acho que fake news passa por isso. Existe crime de opinião no Brasil?
Não existe. É verdade. Em tese, não, né? Em tese, não. Já Mas por que, respondeu. então, que parlamentares têm sido presos? Há muitos alegam o artigo 53 da Constituição, que eles têm a imunidade parlamentar, mas estão sendo presos. Eu não sei, seria isso, então? Uma ditadura da opinião? Eu acho que a opinião, ela dada com respeito, ela é perfeita. Ela é uma crítica construtiva e sempre é construtiva. A opinião que é dada arraigada de rancor, de ódio, aí é outra coisa. E aí a gente tem que se atentar para outra coisa. O senhor já deve ter percebido. Todo discurso hoje é tido como discurso de ódio. Sim. O que é o discurso de ódio hoje? É o discurso a qual eu não concordo. Então, mas aí talvez, Coronel, não seria também aquela ideia desse amor subversivo? Por exemplo, o amor ele não aceita tudo. Não. Você tem seus netos, você tem seus filhos, você ama seus netos. Mas se seu neto der um tapa na sua face, você vai fazer o que com ele? Não, tem que colocar limite. Tem que ensinar ele e colocar limite, porque senão ele vai crescer como? Vai se rebelando acima das leis, acima do direito. Por quê? O princípio é o respeito ao outro. Ele, quando criança, ele está aprendendo, mas depois de uma certa idade, o que está acontecendo com a sociedade hoje é que, digamos assim, existe um grupo ideológico que quer dizer que a verdade é a deles, que o restante está tudo errado, que o restante é fake news. Só quem está dizendo que é fake news está colocando fake news. Então, e essa palavra fake news, não sei por que a gente americanaliza tudo, né? Adora botar essas palavras assim. Na realidade, o pessoal fica mentindo. Qual é o órgão que controla isso? Não tem como. Nós temos liberdade de expressão garantida pela Constituição, desde que respeite o outro, desde que não denigre a imagem do outro, desde que isso não faça com que o outro seja diminuído, etc. Então, a liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. É a Bíblia que fala, é uma verdade teológica, não é política nem filosófica, porque a filosófica, cada um tem a sua. Ok. Então, e aí trazendo novamente o postulado filosófico, tudo que você ouvir, você deve duvidar, criticar e determinar. Dentro do ouvir e criticar, então você não pode mais criticar personalidades. Por exemplo, ele falou agora de pastor. O pastor é muito criticado. Sim. Eu, como pastor, tenho dito muito isso na igreja. As pessoas acham que toda igreja é igual e todo pastor é igual. Aí quer tratar você da mesma forma que aquele pastor que não é pastor, daquela igreja que não é igreja, eu chamo de empresa, que é uma mistura de igreja com empresa, e quer tratar você igual. Então é a mesma coisa do político corrupto ou do policial corrupto. Então eu não posso querer tratar você, Hermida, como um corrupto, porque eu não lhe conheço, entre aspas, né? Falando assim, para quem está do outro lado, que eu já tenho um certo conhecimento da sua pessoa. Então, mas todos nós somos passíveis de crítica. Quem não quer ser criticado, então morre. Estou errado? Sim, e chegamos a um nível superior ainda a esse, pastor. Nós chegamos hoje a um nível de quem a gente sabe que é corrupto, sabidamente desleal, não poder criticá-lo. Mas eu já tive, né, não é só um, não, alguns. Eu já tive num programa muito especial e diversas personalidades que são conhecidamente corruptas e o rapaz falou, não. Não fala nome não, porque senão... todos, ninguém é culpado. Ninguém, na verdade, foi tudo montagem. E aí... O camarada foi preso, foi condenado, teve que pagar indenização, isso tudo... Não, mas ele não é culpado. Quer ver a maior prova de fake news e de controle de opinião que existe, pastor? Vou fazer aqui com o comandante. Nós não combinamos isso não, tá? Isso vai ser feito aqui agora. Comandante, eu gostaria que eu dissesse uma palavra e o senhor dissesse a primeira palavra que viesse à sua cabeça. Tá? Uhum. Combinado? Combinado. Geladeira. Brastemp. Polícia. Capelão. Cavalo. Bandido. STF. Não posso falar. Voltaire tem uma frase sensacional que diz: aquilo que você não pode criticar é porque aquilo já lhe comanda. Tivemos um exemplo ao vivo aqui de tudo que a gente está conversando. Mas o problema que eu acho não seria nem a instituição, mas componentes que estão na instituição. Sim. E que se reveste da instituição
para ter uma imunidade total, imparcial, implacável, veemente e acabou. Eu acho que o problema está aí. Né? Por quê? Vamos lá, vamos voltar ali na Polícia Militar. Lembrar aí, você como capelão, você tem uma hierarquia. Sim, toda instituição militar. Dentro da hierarquia tem o tenente, tem o coronel, me ajuda aí, o major, mais o quê? Não. Me ajuda aí. Calma. Vamos começar de baixo. Soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel. A Polícia Militar vai até aí. As Forças Armadas... Isso tudo, homem? Beleza. Eu entrei como soldado. Beleza. Passei tudo. Então, o coronel seria o último estágio. Dentro das estaduais, sim. Nas Forças Armadas tem os oficiais generais, que é general de brigada, beleza, divisão e exército. Então, e mas tem o você, marechal como também. coronel, aceitaria ser criticado por uma atitude por um soldado? Dá para entender um pouco aqui essa veia? Olha só, do ponto de vista hierárquico, tá, existem mecanismos para você, inclusive, falar no momento certo, tem que ser falar, etc. Tem que tomar... de protocolo. Sim, protocolo, tem que seguir um protocolo. Okay. Mas você não está cerceado. Agora, o que você não pode é tomar cuidado de ferir a hierarquia e a disciplina, porque a hierarquia e disciplina existe justamente porque é uma instituição que tem que fazer com que a lei seja cumprida e muitas vezes com o uso da força. Se não tiver uma hierarquia, vira uma bagunça. Vai um soldado para o campo de guerra e cada soldado faz o que quer. Vai virar bagunça. Exatamente, a hierarquia existe para isso. Existe sempre um superior e você sempre vai ter um superior acima de você, por mais alto cargo que você tenha. Ok, então, Hermida, não seria então já o jogo que Antônio Gramsci disse? Não vamos executar nossa guerra agora pelas armas, mas pela revolução cultural? Não seria esse marxismo cultural vindo para vilipendiar as estruturas das instituições, colocar em descrédito, e agora eu quero ter o crédito, e para ter o crédito eu preciso usurpar minha competência? Seria isso que está acontecendo? Perfeito, exatamente isso. O Gramsci ele percebeu que a luta de classe de Marx já não valeria mais. Já não ia ser assim que a gente mudaria a sociedade. E hoje a gente percebe que existem revoluções diferentes daquela revolução armada. Vamos dar um exemplo recente agora. No Brasil houve golpe, dia 8 de janeiro? Não. Por que não? Porque o conceito de golpe inclui guerra armada com auxílio das forças armadas. Beleza, então falar que foi golpe é uma fake news. É uma baita de uma fake news e de uso político. Quem será que criou essa fake news, rapaz? Foi punido? Não. Então nós estamos falando do uso de fake news para cunho ideológico. E é o que tem acontecido bastante. Revoluções, elas acontecem primeiro na linguagem, depois na forma como as pessoas se tratam e depois a gente vai para as instituições. Pense bem, não é exatamente isso que tem acontecido no Brasil? Não com o uso de armas, com o uso do exército, de forças especiais que vão invadir o Congresso, mas de aparelhamento institucional. Ok, eu vou para outro eixo agora. Capelão Jorge Lacerda falou de pastor. Por que, então? Me perdoa mudar o eixo assim rapidinho e a gente já volta. Por que, então, parece que um papo desse, quando é pregado numa igreja, dentro de uma veia teológica, bíblica, teocêntrica, bibliocêntrica, a audiência é apequenada? Por vários motivos, né? Antigamente, principalmente por causa do desenvolvimento das redes sociais, que está influenciando as pessoas muitas vezes negativamente, porque as pessoas não sabem selecionar o que é bom e o que é ruim. Antigamente não tinha rede social. Quando um pregador, o pastor ou o líder falava alguma coisa, o pessoal ia lá conferir na Bíblia. Beleza. Hoje em dia, o pessoal vai conferir no celular na mesma hora, se a opinião de uma outra pessoa é igual a dele ou não. Não vai conferir justamente nos locais que precisam ser conferidos. Por quê? Isso aí mina a cabeça das pessoas. A educação está falha. A família também tem sido atacada de tudo que é forma. Todas as instituições de base da sociedade estão sendo destruídas. Que é a proposta. Que é a escola de Franco. Para depois construir. Exatamente, tem que desconstruir tudo. Por isso que ataca a família, ataca a igreja, todas as instituições sólidas. Ataca as Forças Armadas. Continua, só segurando, mas essa proposta não é uma força nacional, ela é mundial. Mundial, porque existem muitos interesses entre eles, né? Só aproveitam aqui no Brasil da corrupção. Aproveitam que existem muitos corruptos.
Mas, na realidade, quem domina toda tem a ver com... Olha, eu vou lá no fundo de tudo isso. Tem a ver com os 3 poderes que atrapalham a vida do homem. Vai fundo. Quais são os poderes? Vai em frente. A barra da saia. Barra da saia, barra da dinheiro. fama e barra do ouro. Tem a ver com o quê? Com poder e tem a ver com questões econômicas, no fundo de tudo. No fundo de tudo é isso. É o pecado, né? Exatamente. Quer controlar todo mundo e para continuar, o quê? Sugando, sanguessuga. Usufruindo, agora, não importa se a pessoa vai sobreviver, vai morrer, se vai passar isso, é o que está acontecendo no nosso Brasil. Agora eu volto, Hermida, você é um cara com a visão, com a cabeça de acadêmico, obviamente, é perceptível, tá? Então eu vou te fazer uma pergunta. De novo eu volto à mesma pergunta, que não é o viés todo do programa, é só um parênteses. Na tua leitura, por que a audiência de uma comunidade cristã, quando vai tratar assuntos desses, ela é apequenada? O público é pequeno, as pessoas não têm interesse, e parece que a turma gosta muito mais do oba-oba, e aí vem multidão. E eu costumo pregar o seguinte, que o show, nada contra, o show, a luz, a fumaça, acaba na segunda-feira. Quando o cara vai entrar no trem, quando o cara vai pegar o ônibus para ir trabalhar, quando o cara vai acordar 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, e ele vai enfrentar uma loucura de trânsito para chegar no Rio de Janeiro, isso dependendo de onde ele mora. E aí, tem gente que gosta disso. Mas um papo desse sendo pregado, biblicamente falando, numa audiência, qual a tua leitura sobre isso? Se você é um cristão, você pode ter uma leitura. Eu acho que principalmente porque as pessoas buscam o tempo todo autoaceitação nos seus grupos. Ok. Ser cristão não é ser cristão dentro da igreja, não é ser cristão no culto. É transbordar do culto, é ser cristão segunda, terça e quarta. Jesus não morreu por mim e por você escondido. Jesus morreu publicamente. Então, professe a sua fé publicamente. É mole ser cristão dentro de casa. Difícil é ser cristão na universidade. Difícil é ser cristão no seu grupinho de WhatsApp. Difícil é ser cristão quando você vai ser criticado por ser cristão. E aí a gente vê um pouco de retenção dos cristãos, porque nós sempre fomos educados da seguinte forma: cristão não se mete com política. Cristão não se mete com filosofia. Cristão não se mete no mundo lá fora. A nossa igreja é aqui dentro. E o que aconteceu? A gente está sendo engolido por ideias progressistas que estão entrando nas igrejas quando deveria ser o contrário. Deveríamos ser luz da terra e luz do mundo. Tá. Então, para fechar aqui essa parte, todos nós aqui, acho que eu e vocês, concordam, então, com a liberdade plena do exercício do artigo 5º, liberdade de expressão. Sim, com certeza. Como batista, os 3 aqui somos, pelo menos na Convenção Batista Brasileira, tem o artigo 4º da Convenção Batista, livre expressão do pensamento. É o princípio batista que influenciou a instituição dos Estados Unidos. Sim. E a nossa também. Então, a livre expressão do pensamento, aqui não é defesa da denominação, tá? Mas eu sou um pastor batista, se você não sabe. Mas eu prefiro a batista. Nada contra de você. Então presta atenção. Aí, ó, cadê o chão da sardinha? O Mateus vai mandar você aí já embora. vou ser criticado, já vou ser criticado aí. Mateus vai mandar você embora. Mas olha só, livre expressão do pensamento. Ok, legal. Eu também sou. Eu acho que o ser humano é passivo de críticas e não há nenhum problema quanto a isso. Tem críticas infundadas, tem críticas abiloladas, tem crítica de gente que não pensa, tem crítica de todo tipo. Beleza. Agora, vamos para uma parte interessantíssima. O que você, coronel, percebe? Porque eu percebo que o meio evangélico hoje tem cometido fake news. Sim. Você tem fuxico gospel, você tem não sei o que é gospel. Cara, por exemplo, tem uma menina que está cantando aí agora, rapaz, adolescente, os caras estão metendo pau na garota, metendo a ripa na garota. Quer dizer, cara, não é estranho. Isso dá ibope, o Freud vai dizer, né, pulso de vida, pulso de morte, a desgraça e tal. O que você tem a dizer dessas fake news gospel, ou seja, denigrindo a imagem do outro usando da internet? Porque isso está acontecendo. Sim. O que você acha disso? Não, isso já acontece há muito tempo. Só que antigamente não tinha mídia. Okay. A mídia ela leva para um público muito maior e uma repercussão muito maior. Porque nos bastidores da igreja, e aí estou falando de denominação A, B, não, da igreja católica também, inclusive dos centros de Umbanda, de Macumba, do meio religioso, sempre existiu isso. Sempre existiu isso. Uma pessoa
que ouve alguma coisa, mas que não tem certeza que é, e começa... Proliferar. Então, como é que é aquele ditado que quem conta... Como é que quem conta um conto aumenta um ponto? Então, já brincou disso da escola? Que você fala uma palavra aqui, vai falando, quando chega lá, a frase é totalmente diferente? Inclusive, vocês dois brincaram aqui hoje, né? É totalmente diferente. Eu vou até contar uma que... Eu acho que vai dar maior sucesso a brincadeira dos dois. Olha só, os bastidores da igreja. Isso é uma história hipotética, né? Que um certo líder religioso, não vou falar nomes, né? Porque senão o pessoal pode, né, me criticar. Até porque é hipotético. É hipotético. Então, aí estava o gabinete pastoral, estava lá o pastor conversando com uma pessoa, né? A porta estava entreaberta. Aí passou esse líder religioso da igreja, que tem um poder na igreja, etc. E passou, e ele estava passando assim, ouviu o pastor falando para a pessoa assim: rapaz, ela chega perto de mim, vai devagarzinho, vai subindo aqui pela minha espinha até chegar ao meu pescoço, eu não consigo resistir. Aquele líder religioso foi, né? E o pastor estava ali, antes de ir para o púlpito, né? A igreja já estava esperando. Ele, enquanto o pastor foi para o púlpito para realizar o culto, para pregar, ele reuniu toda a liderança da igreja e falou: temos que tirar o pastor, que o pastor está em adultério. Aí, o que é adultério? Não, eu passei, eu ouvi ele confessando para outra pessoa que estava adultério. Inclusive, ele falou assim, ó, a mulher vem, olha só, a mulher vem devagarzinho, eu não consigo resistir que ela vem aqui pelo meu pescoço, ele está em adultério. Terminado o culto, estava lá os líderes religiosos, né, lá da igreja: pastor, nós vamos ter que mandar o senhor embora, o senhor vai ser excluído da igreja, etc., porque o senhor está adultério. Eu estou adultério? Sim, eu passei, não foi fulano, eu passei ali, ouvi o senhor falando isso, isso, isso. Ué, chama lá o fulano de tal que eu estava conversando com ele. Diz aí o que eu estava falando. O senhor estava contando para mim que tem um problema muito sério na coluna, que a dor chega devagarzinho pelas costas, vai subindo até chegar ao pescoço, era uma dor na coluna. Ué, não foi uma fake news? Misericórdia. Por quê? Ouviu uma parte da história e não ficou sabendo de toda a verdade. Então a fake news ela tem essa característica, não é a história toda. Então vou dar uma dica bíblica para combater fake news. Se tivesse aqui agora, Rolfo os tambores. Isso aqui agora Queridão, vai Mateus 18,15. O que a Bíblia orienta? Se alguém tem alguma coisa contra o trem, vai ao teu irmão. Se ele te ouvir, o teu irmão. Se esse diácono maluco, sei lá quem é, fosse ao pastor, o que aconteceria? Eu não falei que era diácono, não. Mas tudo indica. Aí o que aconteceu? Eu não falei. Aí o que aconteceu? O que ia acontecer? Já acabaria o problema. Não ouviu? Chama mais 1, 2, 3 semanas. Não ouviu? Aí leva a igreja. Não ouviu? Aí leva a liderança. Mas as pessoas não fazem assim. É as peneiras, né? Quando alguém procura. Sim. Rapaz, vim falar aqui um negócio tal, que o Hermida... Você viu? Se fosse você falava? Seria a segunda peneira. Vou dizer uma coisa. Você vai confirmar na frente dele? Então, cai fora, fofoca. Eu, quando no início do meu ministério, eu tinha dificuldade com relação a isso. Depois eu aprendi que a gente tem que enfrentar qualquer problema que seja, principalmente dessa área, de frente. Então, se alguém chega no gabinete, pastor, dizem, a primeira pergunta que eu falo, quem é que dizem? Eu não posso dizer, então sai fora que é fofoca. Sim. Não, porque fulano de tal, diz, espera um minutinho, chama lá o fulano de tal. Sim. Opa, resolve aquilo. Ou então, então bafafá está isso bem que assim, no púlpito da igreja. Irmãos, o que está acontecendo? O que está acontecendo isso? Eu quero saber. Estão dizendo isso. Resolve apaga. Porque o inimigo ele vai alimentando. Sim. Agora, se você levar e confrontar e todo mundo dizer o que é, o que não é, resolve ali, acaba. Ô, gente, se você tem alguma coisa para resolver, aproveite aí. Agora, esse momento, a gente vai dar uma paradinha, eu já volto. Sai daí não, o programa que a Bíblia diz está no ar. Eu estou aqui com o Thiago Hermida, com alegria. Meu querido capelão Jorge Lacerda. Eu já volto falando sobre fake news. A chaleira tá indo em frente. Sai daí não, já volto. Olá, gente, eu sou o pastor Eto Bezerra e esse é o programa O que a Bíblia diz. E a Bíblia diz muita coisa e trago novidade para você. Olha aqui na tela comigo, olha, que bênção! Chega para você a Bíblia King James, de 1611, a versão do Rei Tiago, com preço muito, muito especial. E também a LTT, literal do texto tradicional. Uma linguagem clara, objetiva e com exegese perfeita. Adquire e seja um patrocinador do programa O que a Bíblia diz. Acesse o QR Code aqui da tela. Olá, gente! Voltamos com toda a alegria do nosso coração e nós estamos falando sobre fake news, né? Olha aí, ó. Hermida, no Brasil critica tudo, mas tem gente que não pode ser criticada. Tem um outro aspecto nesse tema importante,
que são pessoas que tentam denigrir a imagem da outra, né? Isso é um fato. Mas o que você pensa nessa tentativa que está acontecendo, tá o burburinho rolando, de querer criar um demarco, ou não só um demarco, como criar, na verdade, um controle? O que você vê de perigo ou benefício disso? Nós vemos hoje no Brasil a questão, primeiro, do revisionismo histórico. O que sempre foi não é mais, é agora o que eu digo que é. Então, não é uma invasão, é um golpe. Okay. Não é isso, é aquilo. E aí a gente fatalmente precisa desembocar na grande questão hoje do Brasil, que é o controle das redes sociais. Não tem a menor dúvida, pastor, que a origem das fake news, elas desaguam no controle das redes sociais. Como muito bem disse... É uma estratégia. É uma estratégia. Com certeza. Muito bem disse o comandante. Antigamente, o pastor lia e o crente ia lá, e a ovelha ia lá e olhava na Bíblia. Hoje ela vai para as redes sociais. Hoje eu tenho uma câmera no meu celular. Se eu tenho uma câmera no seu celular. Eu, antes de vir para cá, fiz uma postagem e dei uma opinião. Essa opinião passa a não ser detentora de apenas um grupo. Hoje, todos nós somos uma emissora em miniatura. Quem é que define o que é verdade? Sou eu? É o senhor? Na época da Idade Média, se a igreja dissesse que você canhoto tinha que ser queimado na fogueira, era verdade, ninguém questionava. Não, agora você acabou com tudo. Por quê? Rapidinho. Historicamente falando, o que aconteceu? Na Contra-Reforma, o Index foi justamente isso. Sim. O controle, ninguém podia ler nada. Os livros foram queimados, jogados na fogueira, e agora a interpretação é só pelo clero. Aí quer dizer, então a gente vai ter um novo clero no Brasil. Cadê a liberdade? Um clero jurídico, um clero sei lá de onde. Aí eles vão dizer... Vai ter? Que você está lendo... Não, já tem. Já tem? Já tem. Meu Deus! Então, quer dizer, então é um novo index pós-moderno. Hitler, quem fosse contra o Holocausto, naquele momento era uma verdade absoluta. Está longe? Historicamente está longe? Por isso que eu digo, gente, aí vamos lá. Você falou de Hitler, coronel. Uma das falas de Walter Langer, que foi o analista que pesquisou a mente de Hitler em 1943, foi a seguinte: não foi a loucura, não foi Hitler que criou a loucura alemã, foi a loucura alemã que criou Hitler. Então vamos lá, se uma liderança patológica gera audiência patogênica, nós não estamos elegendo líderes patológicos? Com certeza. Diabológicos. Não, e vou dizer o seguinte, muitos líderes têm essa característica, porque eles querem controlar e querem que todos os holofotes estejam para eles. Então, isso quer dizer o seguinte, que a verdade é ele, não é dele. Não se constrói. Se estiver fora de mim, está tudo errado. Olha a patologia aí. Está fora dele, não concorda comigo, mas está errado, que a minha aqui tá... Eu é que controlo, eu é que falo o que tem que ser feito, o que não tem que ser. Controle. Tá, patologia pura. Eu acho que historicamente o Hermida agora trouxe assim um gancho de cima para baixo, um Jabras. Porque assim, o index foi justamente isso, foi o controle. E era o controle da igreja romana, e era justamente para isso. Não para ninguém opinar. O que foi a reforma? A não ser Lutero ir lá e proclamar as 95 teses. Cercear a liberdade. Que já não era um controle. Então estamos voltando na medieval, com o nome de progressismo. Gente, acorda. Você que está assistindo o programa, acorda, desperta. Você que está na universidade, você jovem, abra a sua mente. Gente, isso é muito sério. E qual é o cerne disso tudo? O pecado, que rebelou contra Deus, se afastou de Deus, o homem ficou à mercê de si próprio. E mercê de si próprio sem Deus é morte. Ok, olha só, nós vamos pensar agora, vamos a mais um intervalo, eu já volto, para finalizar e falar de soluções. Não vamos só apontar problema, tem que ter solução. Então, qual é a solução para a gente não cair nesse engodo do recerceamento, da limitação e do controle das mídias sociais? Não sai daí não, sou o pastor Ailton Bezerra, e eu já volto com o programa Que a Bíblia Diz. Olá, gente, eu sou o pastor Ailton Bezerra e esse é o programa O Que a Bíblia Diz. E a Bíblia diz muita coisa e trago novidade para você. Olha aqui na tela comigo, olha, que bênção! Chega para você a Bíblia King James de 1611, a versão do Rei Tiago, com preço muito, muito especial. E também a LTT, literal do texto tradicional. Uma linguagem clara, objetiva e com exegese perfeita. Adquire e seja um patrocinador do programa O Que a Bíblia Diz. Acesse
acesse o QR Code aqui da tela. Olá, gente, voltamos. Agora vamos falar das coisas práticas, né? A gente está falando aqui de fake news e chegamos a uma conclusão. Eu disse aqui que Hermida foi muito feliz na sua fala. Inclusive, os dois brincaram aqui, você viu, né? Quem assistiu o programa, está assistindo, falou, rapaz, o coronel e um perito criminal brincando um joguinho de palavras. Eu estou brincando também, que foi muito legal. Foi didático. E sem combinar. Combinar nada. Não, o legal é isso, sem combinar. Então, nós estamos falando aqui sobre agora o controle real das fake news e chegamos à conclusão, retroagimos a história, porque a história ela é refém de quem interpreta, e essa interpretação foi fenomenal, porque o Index foi uma estratégia da Contra-Reforma de controle. Ô Hermida, como é que a gente vai fazer, então, formas práticas? Qual é a solução para a gente não permitir, como sociedade, esse controle efetivamente, que já está acontecendo, não se encorpar e não virar uma legislação real a nível nacional? Bom, eu acho que, teologicamente, é leitura bíblica. Não há como dissociar a teologia da sociologia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Repito, eu sou o caminho, a verdade e a vida, teologicamente falando. Sociologicamente falando, se informe, se estude, leia. Não há ninguém mais poderoso do que um cristão estudado. Ninguém bate de frente contra um cristão estudado. Estamos em ano eleitoral. O que devemos fazer em ano eleitoral? Eu vou votar em algum candidato que comungue dos mesmos ideais que o meu. Não é o mais bonitinho, não é o mais votado em outras eleições, não é de um partido que eu gosto, não. É o que comungue dos meus ideais. Aquilo que eu penso vai ser representado lá. Eu sou um cristão, eu voto num cristão. Eu sou um conservador, eu voto num conservador. É claro, isso é garantia? Não é garantia. Mas é o mais próximo de que o que você pensa será defendido na Câmara, na Assembleia, na Presidência ou em qualquer esfera do poder público. Pelo que eu estou percebendo, Coronel, daqui a pouco vai ter que ter um projeto de lei para resguardar a Constituinte, porque essa Constituinte diz que é liberdade de expressão, né? O que você tem a dizer para nós? Bom, primeiro, eu acho que a gente tem que ter um certo limite com relação aos crimes, porque existe muito crime virtual. Crime cibernético. Então, pessoal, eu acho que isso também vai ser um gancho de estratégia, né? Isso aí precisa ter um limite, principalmente agora, está aumentando um pouquinho com essa questão das inteligências artificiais, né? E esse é o medo dos políticos. Porque, por exemplo, o candidato à presidência da República na vez... Bolsonaro, vou falar logo, Bolsonaro. Ele ganhou sem ter muito dinheiro e ele fez campanha através das redes sociais. Até aquele momento, os políticos só pensavam em emissoras grandes de televisão. E ele conseguiu ver isso, ele com o grupo dele, tudo conseguiu ver ali onde ele poderia caminhar, foi caminhando e foi eleito. Eles agora querem cercear isso porque eles não têm controle sobre isso. Porque nós temos voz, quem tem o celular, mesmo que seja um canal que não chegue a todo mundo, a todo o Brasil, mas a TV Agathos Play chega, porque a TV para o bem, ela chega onde ninguém mais chega ao seu coração. Então ela chega lá, entendeu? Porque a pessoa hoje, quem tem estudo, quem não tem acesso. Só que o pessoal está utilizando de maneira errada, só para entretenimento. Está esquecendo que você pode ter conhecimento, você pode ter capacidade crítica utilizando um smartphone, inclusive através das redes sociais. É só selecionar, saber aonde procurar. É claro, com a ajuda de Deus, né? E tomar cuidado. Temos que tomar certos cuidados que a gente está caminhando ainda aqui no Brasil, né? Eu mesmo tenho um montão de falhas nesse sentido, sobre segurança, a própria segurança dos nossos dados nas redes sociais. Esse é o limite. Agora, cercear a liberdade de outro, de opinião, aí é coisa diabólica. Porque venhamos e convenhamos. Eu não sou da área de TI, eu não entendo do ramo, eu sou leigo nessa área. Mas, por exemplo, nós temos uma pedofilia praticada a nível de internet monstruosa, pelo menos é o que dizem. Né? E é factual. A gente tem que tomar cuidado com nossas crianças. Nós temos linguagens obscenas em desenhos que ninguém fala nada. Ok? Quando eu digo ninguém, é alguém que se levante dentro do pleito legislativo, legal, para fazê-lo. Então você tem pedofilia, você tem prostituição, você tem roubo.
o roubo. Roubo de Apologia a dados. drogas, Oi, a venda. apologia a drogas. Então, tudo isso dentro da rede. E os camaradas Violência estão se também. preocupando. Então, em vez de se preocupar com isso, que seria o real, estão se preocupando com a opinião que estão dando contra ele. Pô, tá de brincadeira. Então, o que está acontecendo? Sim. E aí estão querendo pegar esse fato que é real para colocar no bojo. Vou dar um exemplo. Aquela ministra, não sei se é ministra ainda, Damares, é ministra? Ou era, Foi. sei lá? Foi. Ela denunciou a questão da Ilha do Marajós. Uhum. Aí agora veio uma menina no reality show que viralizou, fez uma música que deu uma polêmica também, porque a música tem vários viés interpretativos, tá? Vários viés. Conheceu a música? Só uma parte Então, dela. mas ela o falou. mais interessante não é nem a questão do que ela fala, é da Ilha do Marajós, que agora despertou, todo mundo agora despertou. Mas quando a mulher falou, não valeu? Pois é. Por causa de uma veia política ideológica? Então a gente está vivendo... E a Polícia Federal não foi lá e prendeu um montão de gente por causa disso? E Ué, Continua. então o que ela falou? Uma inverdade? Ou ela foi usada por Deus para alertar a população, principalmente cristã, e aqueles que se dizem cristão, porque esse é a tônica da música? Como é que é o termo que ela utilizou? Na verdade, ela faz uma crítica. Então. Uma crítica que eu acho, na minha leitura, tá? Uma crítica que tem... Vamos botar assim, hipocrisia, como é que é a palavra que ela usou? Vou usar assim, vou usar o termo seguinte, na minha leitura, tá? Vocês Evangelho fariseu. vocês podem emitir a opinião de vocês. Eu penso que parte tem um fundo, um porcentagem de verdade, mas, todavia, é uma crítica um pouco infundada em alguma parte. Analiso eu, porque se eu for partir para uma discussão teológica do assunto, o que é o principal do evangelho? É alimentar a pessoa com comida? É tirar do problema social? A igreja faz isso. Se tem uma agência que mais ressocializa pessoas, é a igreja. Sim. Se o governo vai investir milhões em segurança pública, uma igreja aberta lá no Morro do Adeus, lá na Cidade de Deus, lá no Vidigal, lá não sei aonde, aqui no Rio de Janeiro, ela está aberta lá, é um pastor humilde, não importa. Está lá. É menos um drogado, é menos um cracudo, é menos uma prostituta, é menos um alcoólatra, é menos um viciado. Eu quero saber quem é que faz isso. Eu quero saber quem é que faz isso. A não ser a igreja. Aí os caras fecham os olhos para essa realidade, tá? E só abrem os olhos para os que eles querem ver. Além da educação também, tá? Não, educação. Porque todo mundo que entra para o evangelho cresce do ponto de vista intelectual, porque começa a estudar para ler a Bíblia, começa a ter a sua própria opinião. Meu amigo, eu sentei com um que já foi ministro no Brasil, e aqui no Rio ele teve ele médico, estou tentando lembrar o nome dele, sentei com ele certa feita na reunião, ele falou, eu não sou cristão, mas a minha avó aprendeu a ler lendo a Bíblia. O trabalho que a igreja faz para combater o analfabetismo. E outra, vocês ensinam que o corpo é o templo do Espírito Santo. Vocês livram de doença. Porque um cristão, pelo menos na fala dele, toma mais banho. Acredito. Porque é batizado, rapaz. Todo mundo tem que ser batizado na igreja. Tem que tomar banho. Tem que cuidar do corpo. Graças a Deus, tem que tomar banho. Mas vamos lá para a gente fechar. Falta 5 minutos. É um bate-papo muito legal. Hermida, você falou então eleger pessoas corretas e tem uma frase emblemática de rede ministerial da Ariel Orquic nos Estados Unidos, pessoas certas, lugares certos, pelas razões certas. Eu penso que o que está faltando é isso, ter pessoas qualificadas, com meritocracia, para estar na posição. Hermida, o que você pensa em fazer sobre isso? Tem alguma estratégia? Bom, é o que eu digo e já digo há bastante tempo. Os homens de Deus se colocar em posições estratégicas de comando. Acabou a época de que o cristão tinha que estar dentro da igreja. Eu sou leão dentro da igreja e me desculpe a expressão, mas eu sou um gatinho fora dela. Eu não tenho argumento, tem nada. As pessoas acabam comigo, e aí a ideia que você passa para o cristão é essa. A gente vê isso na televisão, nos filmes, a gente vê isso nas séries. O bonzão é o galã, é o que tem várias esposas, várias mulheres, é o que trai a mulher. É o que vende, né? E o evangélico é que é? O evangélico é aquele piegas ali, é o bobão. É o nerd. É o nerd, é isso entendeu? aí. Então, assim, isso é intencional. Aí vem pastor Outro Bezerra, totalmente contemporâneo, com a linguagem inflamada, é maluco. Porque eu creio... Não é pastor. Porque eu creio que Deus está levantando uma nova geração de cristãos aptos a comandar a nossa sociedade. Nós estamos daqui, mas não somos daqui. Isso a Bíblia nos diz. Okay. Mas enquanto estamos aqui, nós vamos fazer
o nosso lugar seja o melhor possível e de acordo com os ditames do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que a gente consegue isso? Sendo igreja fora da igreja. E você está pronto para isso? Com a graça de Deus, se vier do fundo do coração do Senhor, eu estou pronto para isso. Amém. Coronel Capelão Jorge Lacerda, você já faz esse trabalho, mas fale de forma objetiva. Como vamos contribuir para não permitir que esse novo index pós-moderno aconteça no Brasil? Para mim é uma simples frase: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade teológica, a verdade que vem de Deus. Você precisa ter um encontro com Jesus para seus horizontes mudarem, sua visão se expandir, haja uma transformação na sua vida, porque senão o pecado continua dominando, primeiro. Segundo, você que já é crente, que se diz lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, assim como eu, não esqueça que a igreja, a própria palavra eclesia, significa movimento para fora, é de dentro para fora. A gente tem que ir à igreja, estar junto com os irmãos, para adorar, para louvar, para se capacitar, mas a gente tem que sair para servir. E a gente só consegue influenciar aonde nós estamos se nós estivermos cheios da graça. Tem um montão de crente, agente secreto, que precisa ser revelado em nome de Jesus. E o curioso que Lacerda cita, Mateus 16, 18, as portas do inferno. Não prevaleçam. A eclésia, a preposição ek do grego, clésia, eclesia, tirados para fora, né? Ou seja, sem esse entendimento, aí a porta do inferno vai continuar batendo, as ideologias vão continuar crescendo, as manipulações, e aí alguém pergunta, mas como é que pode um cristão votar nesse tipo de gente? É assim ou não é? Mas como é que pode? Como é que pode? Eu digo que cristão pensa, mas tem cristão que não está pensando. Um dos primeiros livros que eu li, quando eu comecei a academia teológica, foi Crer. John Stott. Crer é também pensar. Quem não pensa, isso não é um existencialismo cartesiano, mas, na verdade, é a realidade bíblica. Crer é também pensar. Se você não pensa, a tua fé está fútil, ela está uma fé ludibriada e montada. Bom, eu quero agradecer a vocês, foi muito bom o programa. A gente não criticou ninguém, mas, por certo, vamos ser criticados. Né? Mas vamos ser criticados. Faz parte. E aí, a questão é, vamos nos posicionar, vamos fazer a nossa parte para abençoar e ajudar o nosso Brasil. Amém. Hermida, suas considerações finais, suas redes sociais, olha lá para a câmera e fala. Bom, minhas redes sociais, Hermida CSI, é Hermida CSI. E se eu posso deixar um recado para vocês, é o seguinte, não se cale. A gente consegue entender o ataque que a gente sofre quando a gente compreende o inimigo. Quando você entende o que vem de lá, tudo fica mais fácil. E a única ideia de fake news hoje no Brasil, a criação de fake news é para uma só, te calar. Então, eu creio que Deus tem levantado profetas na nossa geração, na minha, na sua, em qualquer lugar, para falar de Deus e não de fake news. Esqueça fake news, mas se posicione sempre e em qualquer lugar. Antes da Lacerda falar, eu quero dizer o seguinte, ó, quem está falando isso aqui agora é um perito criminal, não é qualquer um não, tá? Vamos lá, Coronel Jorge Lacerda. As redes sociais é Capelão Jorge Lacerda no Instagram, nos procura lá. E não se esqueça que... E vem capelania por aí? Vem. Vem mesmo? Capelania é algo fundamental, rapaz, algo essencial na sociedade. E vamos ter junto que aí... atua nas instituições que não seja a igreja, atua fora da igreja, em outras instituições. Mas vamos atacar aí, vamos avançar? Isso, vamos avançar. É uma missão dada por Deus. Por isso que eu queria dizer para você que Deus deu uma missão para a igreja. E se nós não cumprirmos que é a missão que Deus nos deu, que é o quê? Fazer a diferença no mundo, é levar a luz de Cristo, é levar a transformação, a missão que nem os anjos queriam, mas não têm um privilégio dado a mim e a você. Precisamos viver Cristo, fazer a diferença na sociedade para que ela seja transformada. Não esquecendo que Ele não nos deixou só, enviou um Consolador, que é o poder de Deus, que nos capacita, nos protege, nos direciona, nos usa, tá? Distribui dons para a gente e ainda vou dizer mais, o Senhor Jesus orou por mim e por você, dizendo, não tire eles do mundo não, mas livra do mal. Estamos guardados. Vai e vença pela fé. Amém. Nós vamos programar para que nos próximos programas a gente possa também liberar aqui QR Code dos nossos livros, né? O Coronel tem bastante livro, eu tenho bastante obras também, para que você possa conhecer, que você possa adquirir e também abençoar o programa que a Bíblia diz. No programa de hoje nós falamos sobre as fake news, e no sentido que no Brasil se critica padre, pastor, Satanás, Deus, critica todo mundo. Mas existe hoje
pessoas que acham que são incriticáveis, invioláveis. Então pense que tudo começa com a tese, depois vira uma antítese, para depois chegar na síntese. E a síntese vem de ouvir, duvidar e criticar. Se não duvida, não critica, eu estou fora da palavra de Romanos 12, a renovação da mente, do entendimento. Renove sua mente, meu irmão. Deus te abençoe, eu sou o pastor Eto Bezerra, e esse foi o programa que a Bíblia diz. Valeu, tchau. Até mais. Olá, gente, eu sou o pastor Eto Bezerra e esse é o programa O que a Bíblia diz. E a Bíblia diz muita coisa e trago novidade para você. Olha aqui na tela comigo, olha que bênção! Chega para você a Bíblia King James de 1611, a versão do Rei Tiago, com preço muito, muito especial. E também a LTT, literal do texto tradicional. Uma linguagem clara, objetiva e com exegese perfeita. Adquire e seja um patrocinador do programa O que a Bíblia diz. Acesse o QR Code aqui da tela.